Viu? Mensagem de paz, de fé, de esperança nesta noite. Tenho certeza que nesta noite você vai ser mais abençoado agora através da palavra de Deus, viu? A palavra de Deus é uma semente que quando ela é lançada em terras férteis, meu Deus do céu, cresce, viu? E multiplica. Então que nesta noite o Senhor venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu apresento a tua filha, Deus, que vai nos trazer o alimento, a mensagem de paz, de fé, de esperança, a mensagem, Deus, que venha tocar nossos corações, Deus. Nós precisamos nesta noite, Pai, deste alimento, Deus. Eu sei que esse alimento é um alimento fresquinho, Deus. Então, Deus, que o Senhor use ela, Deus, como canal de bênção, que ela venha diminuir, que não seja ela falar, mas sim o teu Santo Espírito nesta noite, Pai, usando ela como canal de bênção, Deus, para falar com a tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios. Aleluia, louvado seja Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Confesso aos irmãos que eu vim preparado uma outra mensagem, mas o Senhor me fez lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, e eu creio que o Senhor vai falar conosco, amém? Verso 10, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, aleluia. Amém? Todos acharam? Aleluia. Vou esperar todos acharem. Amém? Que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Vamos lá no capítulo 3, verso 1 de 1 Coríntios. Mantenha 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, que diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus por esta palavra, né? Uma exortação da parte do apóstolo Paulo. Irmão,
irmãos, a igreja de Coríntios era a igreja que possuía os 9 dons do Espírito Santo. Uma igreja, irmãos, repleta de dons, uma igreja que aparentemente parecia uma igreja espiritual, por causa dos dons do Espírito. A igreja de Coríntios, era uma igreja que orava, que buscava tanto, que o Senhor deu a essa igreja de presente os dons do Espírito. Porém, era uma igreja que ainda se mantinha carnal. Uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito, mas considerada pelo apóstolo uma igreja carnal. Como pode isso, né? Uma igreja que tem os dons da profecia, os dons de curar, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom de maravilhas, de prodígios, né? Os 9 dons do Espírito, mas o diagnóstico dessa igreja, uma igreja com atitudes carnais, irmãos. Por quê? Dom é dádiva de Deus, irmãos, é presente de Deus, é algo que Deus nos dá para a edificação da igreja, mas caráter só quem muda é Jesus Cristo, aleluia. Não adianta ser cheio de dom e de talento, irmãos, isso a gente pode até adquirir, mas o caráter só Jesus Cristo é capaz de mudar, só Jesus Cristo é capaz de transformar. Então, uma igreja que cresceu tanto nos dons, uma igreja não tão especial, uma igreja rica, uma igreja que buscava os dons espirituais, buscava a edificação da igreja, mas não buscou tratar por dentro. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Não adianta tratar por fora sem antes tratar por dentro. Aleluia. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A Bíblia diz assim, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entra ali na igreja, ele faz um apelo à união. Uma igreja cheia de dons, mas uma igreja dividida. E quando a gente fala de igreja, irmãos, a gente pode também trazer o exemplo da nossa casa, do nosso lar, aleluia, do lugar onde a gente habita, onde nós moramos com os nossos parentes, com os nossos cônjuges com os nossos filhos. E a igreja, ela também, irmãos, a nossa casa é uma extensão da igreja, é ou não é? O nosso lar é uma extensão daquilo que nós buscamos viver todos os dias, que é o verdadeiro cristianismo. Então, dentro de uma casa, e assim também como dentro da igreja, pode haver pessoas com muitos dons, com muitas habilidades, mas uma casa dividida. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que reino dividido não prospera. Ele fala assim, olha, rogo-vos para que todos digam uma mesma coisa. Para que todos entrem em concordância. Que adianta ter dom, irmãos, ter talento, ter habilidade e não ter concordância. Olha só, onde isso o nome do Senhor pode ser glorificado? Nós estávamos vindo aqui para a igreja, o pastor estava falando de uma irmã que mora do lado da oficina, missionária. A irmã prega, tem agenda, sai para pregar nos lugares, tem dom, mas estava lá discutindo com o pedreiro, porque o pedreiro deixou uma massa de cimento, de areia, na porta dela, mas ela mora em cima, nem é a porta assim da casa dela. E uma discussão feia. Ele estava me contando, eu fiquei horrorizada. Eu falei, mas a mulher prega, a mulher cheia de dom, cheia de talento. Ele falou, pois é. Mas ela começou a discutir com o pedreiro, você vai limpar isso aí, né? Aí o pedreiro falou, não, eu vou limpar sim, ó, eu vou limpar. Você vai limpar isso aí, né? Ah, e começou uma discussão. E aí ele pegou, mas você não é crente? Você não é crente? Você está falando desse jeito? Ah, eu não sou crente, não. Eu sou do capiroto. Declarou com a boca dela, irmãos. Olha isso. Olha a que ponto chegamos, né?
Porque alguém que está ali para representar o Evangelho, para representar Cristo. Sabe o que significa a palavra Cristo? Pequeno Cristo. Sabe o que significa ser cristão? A palavra cristão significa ungido, aleluia. Um pequeno ungido. O que é ser cristão? É ser um imitador de Cristo, uma extensão de Cristo, um representante de Cristo, aleluia. Então a transformação é só aparente, é por fora. É isso que aconteceu com a igreja de Coríntios. Então Paulo está rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digam todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Sabe o que traz dissensão para dentro de uma igreja? Sabe o que traz dissensão para dentro de um lar? O espírito mundano. Você sabia que existe um espírito mundano? Sabe quando o velho homem quer ressuscitar? Né? E quando você vê, você está dentro de uma discussão e você, de repente, você começa a discutir e aí você vê, irmãos, que o velho homem está ali ainda. É como Charles Spurgeon falou, ou foi Charles Spurgeon, ou foi Jonathan Edwards, um desses pregadores aí do século passado. Ele declara, olha, eu fui para as águas do batismo. E Paulo fala do batismo aqui. Nós lemos o texto. Só que eu descobri que o velho homem sabia nadar e não morreu afogado. Todos os dias, irmãos, nós precisamos matar o velho homem, porque senão nós estamos perdendo tempo. Não estamos vivendo o verdadeiro evangelho, o cristianismo verdadeiro. Irmãos, sem brincadeira, eu preparei outra palavra. Eu ia pregar Salmo 48. Nos 45 segundos, o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. E eu sei que essa palavra tem endereço. O endereço é o nosso coração, de cada um de nós que está aqui nesta noite, irmãos. O espírito mundano traz dissensões. O que essa irmã fez? O espírito mundano discutindo com o trabalhador na porta de licença. É coisa de pessoas do mundo, coisas mundanas. O verdadeiro cristão, ele não entra em dissensão, irmãos. Ele espera a sua vez, ele espera a sua hora, ele espera em Deus, ele confia em Deus, sabe quem é Deus, aleluia. Assim como Cristo esperou também a sua hora, aleluia, a sua vez. Não discutia, aguentou calado, suportou a cruz, aleluia. Suportou a afronta. Aliás, ele não suportou, ele desprezou a afronta, aleluia. A Bíblia diz que ele desprezou a afronta porque ele sabia a alegria que lhe era proposta. Ah, que coisa tremenda, irmãos. Essa é a maior vitória do crente, aleluia. A maior vitória que nós temos é quando nós dominamos a nós mesmos, aleluia. É quando nós andamos no mesmo pensamento de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia. Que haja em nós o mesmo sentimento. Mas eu não consigo nem pensar, eu não consigo nem avaliar os meus sentimentos, eu não consigo avaliar as minhas atitudes, o que eu estou fazendo. Olha só, foi comunicado a respeito de vós, irmãos meus, que há contendas entre vós. Isso não glorifica a Deus. Não adianta ter dom, ter talento, irmãos, e ter divisão. Isso não traz glória para Deus. E é tão lindo, irmãos, quando ele fala assim: está Cristo dividido. Olha só, uns falavam, não, porque eu aprendi com Paulo, não, porque eu aprendi com Apolo, não, porque eu sou de Paulo, não, porque eu sou de Apolo. E olha só que tremendo, irmãos. Olha só o que Paulo diz. Eu amo isso aqui. Dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Paulo, irmãos, não faz rodeio não, irmãos. Meu Deus do céu, ele é tremendo. Olha, para passar pelo crivo de Paulo, você tem que ser muito crente, aleluia. Olha, ele fala, eu dou graças a Deus porque eu não batizei, ou seja, essa responsabilidade não é minha, para que ninguém também viesse dizer,
fui batizado, que alguém foi batizado em nome de Paulo, porque só faltava isso. Querendo tirar a glória de Cristo. Paulo não aceita isso de jeito nenhum. Aleluia. E olha, irmãos, que leia a carta aos Coríntios, leia esse livro, né, na sua casa, medite nesse livro, porque aqui tem muitas coisas preciosas. Aqui ele vai falar sobre a cruz também. Ele vai falar: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É aqui na primeira carta aos Coríntios que ele fala: porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês estão cheios de dons, cheios de talento, cheios de habilidade, mas não compreendem o mistério da cruz. Aleluia. Não compreendem o mistério de Deus, que Deus escolhe quem Ele quer. Aleluia. Deus escolhe da forma como Ele quer. Então esse espírito mundano que traz dissensão, que traz contenda, que traz divisão para dentro da igreja ou para dentro de um lar, isso, irmãos, traz vergonha para o Evangelho. Vergonha. Não tem como Cristo ser glorificado. Nós vivemos para a glória de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos formou, foi para isso, irmãos, que Ele nos criou, foi para isso que nascemos, para viver para a glória de Deus. Aleluia. Então, Ele vai dizer assim: não vos pude falar como a espirituais. Paulo se dirige à igreja de Corinto como uma pessoa carnais, crente carnal, crente mundano, que basta pisar no pé, basta ter um pensamento diferente para entrar em discussão. Não consegue esperar em Deus, não consegue viver para Deus, não consegue ali nos mentalizar: não, peraí, eu sou cristão, aleluia. Eu represento Cristo, eu sou um pequeno Cristo na terra. Como Cristo agiria em meu lugar? Aleluia. E aí ele vai dizer uma coisa: olha, eu tive que tratar com vocês como meninos. Meninos, tem dom, tem talento, mas é menino, imaturo espiritual, imaturo na fé. E quantos anos já nós estamos na igreja, irmãos? Quanto tempo já nós declaramos a nossa fé em Cristo e ainda vivemos como pessoas imaturas? Aleluia. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Não posso dar um alimento forte, aleluia. Não posso tratar com vocês como espirituais, porque são melindrosos, ficam ofendidos com qualquer coisa, se ofendem rapidamente, se ofendem com coisas pequenas. Que mentalidade é essa, né? Que nós nos ofendemos com qualquer coisa. Que geração é essa ofendida? Note, irmãos, que nós estamos diante de uma geração que se ofende. Se ofende quando a verdade é falada. Isso é em todas as áreas, não só na igreja, em todas as áreas. Na área política, na área cultural, na área social, em todas as áreas, irmãos. Na educação também. Em todas as áreas as pessoas se ofendem. Então Paulo fala: eu não posso falar com vocês de maneira espiritual, porque vocês vão ficar ofendidos, vai gerar contenda, vai gerar confusão. Então eu vou falar com vocês como vocês são carnais, porque ainda entre vós há inveja, contenda, dissensão. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Nós temos que andar, irmão, segundo o Espírito. Aleluia. Em todo o tempo, todos os dias. Aleluia. E aí ele fala: quando vocês dizem assim, não, porque eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, vocês não são carnais quando dizem assim?
E é lindo, irmãos, é lindo como esse mestre, apóstolo Paulo, um mestre que nasceu do coração de Jesus, aleluia. Ele vai quebrando, ele vai destruindo. A palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são espirituais, para destruição de fortaleza e de todo sofisma e de toda palavra que se levanta contra o conhecimento de Deus, aleluia. Então ele vai quebrando, irmãos, aquele pensamento daquela igreja carnal, aquele pensamento, irmãos, segundo os homens, aquele espírito mundano. Ele quebra aquilo. Olha que tremendo que ele fala. Não importa quem pregou a vocês, não importa quem lhe dirigiu o evangelho, se foi Paulo, se foi Apolo. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não importa quem faça, irmãos, quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Então ele transfere a glória para Deus. Ele fala: nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha o que ele está dizendo: eu não sou nada. Aleluia. Eu não sou nada. Isso é você ser espiritual. E a igreja está brigando por causa disso, está entrando em dissensão, em contenda. Uma igreja de dons, de talento, uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja edificada nos dons. Aí começa a entrar essas contendas, né? Essas dissensões, essas coisas, essas picuinhas que o diabo vai colocando, irmãos. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E Paulo está dizendo: ninguém aqui é nada, todos nós somos cooperadores de Deus, lavoura e edifício de Deus, aleluia. E aí ele vai falar do fundamento, um único fundamento. E às vezes a igreja quer colocar outro fundamento que não é Cristo. Aleluia. O homem, né? Como fundamento. Eu vou na igreja do apóstolo tal, do apóstolo é usado. Vai nessa. Vai nesse pensamento. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Cristo é o fundamento. Se eu tentar lançar outro fundamento, irmãos, não vai ficar edificado, não vai ficar de pé. Pode até construir, mas no primeiro vento cai. No primeiro vento é derribado. Porque só existe um fundamento, um alicerce na igreja. E esse alicerce é Jesus Cristo. Paulo é um ótimo mestre, Apolo é um ótimo mestre, sim, pode ter ótimos líderes por aí, mas o fundamento é Cristo, aleluia. Porque se a gente em algum momento, irmãos, voltar a glória que não é para Cristo, aí o diabo entra e faz. Aí ele traz a destruição. Fundamento é Cristo, alicerce é Cristo, é nele que nós depositamos a nossa confiança. É nele que é para ele que nós olhamos, é ele que nós imitamos, irmãos, é a vida dele, o que Cristo nos ensinou. Então ele é o verdadeiro alicerce, ele é o verdadeiro fundamento. Não coloque outro fundamento na tua vida senão Cristo, aleluia. Para que você se mantenha firme até a volta dele, para que você se mantenha firme até o dia que ele vier, aleluia. Nós lemos aqui a palavra, aleluia, Jesus, porque nós somos cooperadores de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Ele fala assim: olha, eu fui um sábio arquiteto,
e coloquei esse fundamento sobre a igreja, Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. E aí ele vai falar aqui, irmãos, é tremenda essa palavra. Ele vai falar assim: alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou de palha. O Fabrício falou aqui da palha, não foi? Você que falou? A obra de cada um se manifestará, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, o qual o fogo provará, seja a obra de cada um. Aleluia. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. É palavra tremenda, irmão. Isso aqui dá assunto, ó. A gente vai lendo e vai dando assunto. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre nós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Olha só. Como diz aí no mundo, mete o louco. Né? Fio de demência. Tem hora que a gente tem que ser assim para ser sábio. Né? O sábio é isso, aquele que se cala. É aquele que observa a situação, que não age pela temperança do momento, que não age, irmãos, pela constância do momento. Não, ele age pelo Espírito, ele age pela fé, ele age pela sabedoria. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E quem é o templo de Deus? Somos nós. Pronto. Tem que temer. Olha o ensinamento que ele dá. Para que entrar em dissensão, em confusão, coisas inúteis, vãs? Porque discussão é vã, não leva a lugar nenhum. Não tem, irmãos, não tem fundamento, não vai edificar, não vai trazer mudança, não vai trazer transformação. Aleluia. Mas se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Está escrito na palavra de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Olha só, irmãos. Não é tremendo isso? Eu não estou falando de virar psicólogo. Glória a Deus. Aleluia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Ele vai terminar dizendo: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra gloriosa, irmãos. Quando nós entendemos essa palavra acerca de sermos espirituais, de andarmos, Senhor, não segundo a sabedoria do mundo, mas segundo a sabedoria de Deus, irmãos, para compreender a palavra da cruz, para compreender o poder de Deus, irmãos, nós avançamos, nós crescemos, nós amadurecemos, aleluia. Nós colocamos, lançamos esse fundamento que é Cristo. E pode vir o vento, a tempestade que for, mas você se mantém firme e constante. Glória a Deus. Sabe qual que é o segredo? Está lá em Salmos Salmos 48, verso 14. Abre a sua Bíblia em Salmos 48, verso 14. Já para a gente encerrar. Esse versículo aqui, se eu fosse você, mandava imprimir.
Colocava ele lá na cabeceira da sua cama lá. Manda fazer uma letra bem bonita. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o salmista diz no 48, verso 14. Aleluia. De Salmos. Aqui ele está exaltando a cidade de Deus. Aleluia. Que diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Não é forte isso, irmãos? Esse Deus é o nosso Deus para sempre. Olha que declaração. Pode vir quem for, irmãos. Você tem que olhar para Deus. Ele será o nosso guia até a morte, aleluia. Até o dia da nossa morte, o Senhor permanecerá eternamente com o propósito de guiar todos aqueles que creem nele e praticam a sua palavra. Enquanto vivemos, irmãos, seremos direcionados pelo caminho da fé, aleluia. É isso que nós temos que ter em nosso coração. E após a morte, teremos o privilégio de viver eternamente ao seu lado. Será que nós temos declarado isso? Que o Senhor é o nosso guia até a morte, aleluia. O nosso Deus para sempre. Então não tem porquê, irmãos, viver em contendas, em iras, em confusões, em situações inúteis e vãs que não dão em nada. Olhe para a eternidade. Que nós possamos fazer assim como o apóstolo Paulo nos mostrou aqui em 1 Coríntios, aleluia. Que apontou para Cristo, que colocou ali, irmãos, o fundamento naquela igreja, introduzindo a glória de Cristo para aqueles crentes cheios de dons e talentos, mas considerados crentes carnais. Aleluia. Não seja um crente carnal. Aleluia. Seja um crente espiritual, domínio, autogoverno, aleluia. Domine a sua carne, domine os seus pensamentos, irmãos. Essa é a maior vitória, irmãos. O homem que domina a si mesmo, seus próprios ímpetos, e deixa que Deus cuida do resto. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pés. Louvado seja Deus. Vou pedir para que o pastor já faça a oração, encerrar. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo falou aos nossos corações e vai continuar falando. Estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Aleluia. A Bíblia, irmãos, é fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de luz. Aleluia. Para que você não seja enganado, para que você seja transformado. Aleluia. Para que você seja transformado, mudado, curado e sarado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo, né? Feche seus olhos, põe o seu coração. Vamos orar ao Senhor nesta noite, agradecer a Deus. Feche seus olhos, põe o seu coração. Dá força e pensamento a Deus nesta noite. Eu tenho certeza que você já saiu daqui já abençoado.